Olá, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente mergulha fundo nos acontecimentos de 1 Crônicas, capítulo 10. Olá, e que capítulo, hein? Começa com uma tensão enorme. É verdade. O cenário é logo de cara uma batalha. Filisteus contra israelitas, lá no Monte Gilboa. E, assim, as coisas não estão indo bem para Israel. Nada bem. O texto descreve uma fuga, né? Os israelitas recuando e muitos caindo mortos ali mesmo no monte. Uma derrota bem clara. E a pressão aumenta muito sobre Saul e os filhos dele. Os filisteus avançam e conseguem matar Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhas de Saul, bem ali na batalha. Sim, perder os herdeiros assim em combate é um golpe terrível. A luta então se fecha ao redor do próprio rei Saul, que acaba sendo atingido por flechas. Ele fica gravemente ferido. E aí a coisa fica desesperadora mesmo. Ferido, vendo a derrota, Saul faz um pedido, assim, chocante para o escudeiro dele. Ele diz: pega sua espada e me mata logo, para esses incircuncisos não chegarem e zombarem de mim. É pesado ele usar essa palavra, né? Incircuncisos. Mostra bem a angústia e talvez até um desprezo ali no meio do caos. Mas o interessante é a reação do escudeiro. Pois é. O texto diz que ele ficou apavorado, paralisado de medo, sabe? E não teve coragem de obedecer ao rei. Imagina o conflito interno dele. Total. E aí, diante da recusa, Saul toma a atitude final. Pega a própria espada e se joga sobre ela. E vendo o rei morto, o escudeiro, talvez por lealdade, talvez por desespero mesmo, faz a mesma coisa. Se mata com a própria espada. Nossa, que fim trágico. Saul, os 3 filhos que estavam ali, o texto até diz, toda a sua casa morreu juntamente com ele naquele dia. Um fim de linhagem ali, né? É um fim bem drástico. E a notícia disso, claro, se espalha. Sim. Quando os israelitas que moravam ali no vale ficaram sabendo que o exército tinha fugido e que o rei e os filhos estavam mortos, foi pânico geral. Abandonaram as cidades. E os filisteus, vendo a oportunidade, simplesmente chegaram e ocuparam tudo. Vitória total para eles, naquele momento. E a humilhação de Saul não termina com a morte. No dia seguinte, os filisteus estão lá recolhendo os despojos dos mortos e encontram os corpos de Saul e dos filhos. E aí que fica mais pesado ainda, né? Exato. Eles tratam o corpo de Saul de uma forma... É uma demonstração pública de vitória e desprezo. Eles tiram a armadura, cortam a cabeça dele, pegam as armas e, olha só, mandam mensageiros para espalhar a notícia por toda a terra filisteia, tipo, para anunciar a vitória para os ídolos deles e para o povo. E as armas de Saul, eles colocam no templo dos seus deuses. E a cabeça? A cabeça de Saul é pendurada no templo de Dagon. No templo de Dagon, que era o deus principal deles, né? Sim, um insulto supremo. Era como dizer, olha, nosso Deus derrotou o rei de Israel e o Deus dele. Uma profanação muito forte. Mas, olha só, tem uma virada nessa história. Uma luz de coragem. A notícia do que os filisteus fizeram com os corpos chega aos ouvidos do pessoal de Jabes Gileade. Ah, sim, e a reação deles é impressionante. O texto fala que todos os homens valentes de Jabes Gileade se levantaram. Valentes mesmo. Com certeza. Fizeram uma jornada noturna super arriscada, foram até o local onde os corpos estavam expostos e os resgataram. Um ato de lealdade e coragem notável. Eles levam os corpos de volta para Jabes e enterram os ossos debaixo de uma árvore grande lá, um sepultamento digno, sabe? E ainda jejuam por 7 dias, um contraste enorme com a brutalidade filisteia. Um gesto de profundo respeito, sem dúvida. E aí, para fechar o capítulo, o autor de Crônicas dá uma explicação bem direta, teológica mesmo, para a morte de Saul. Ele não deixa margem para dúvida, né? O texto diz que Saul morreu porque foi infiel ao Senhor. Basicamente por 2 coisas. Quais são elas? Primeiro, por não ter obedecido à palavra do Senhor. E segundo, por ter consultado uma médium para buscar orientação. Essa consulta à médium é um ponto crítico. No contexto da fé de Israel, buscar orientação fora de Deus, especialmente através de práticas proibidas, era gravíssimo, ainda mais para o rei. Exato. O texto até reforça. E não consultou o Senhor. É uma acusação direta. E a conclusão do narrador é: por causa disso tudo, o Senhor o entregou à morte e passou o reino para Davi, filho de Jessé.
A tragédia de Saul é vista ali como resultado direto das escolhas dele. O cronista amarra tudo. A infidelidade levou à queda. Essa narrativa usa a história de Saul para reforçar a importância da obediência e da fidelidade a Deus, especialmente para quem está na liderança. E já prepara o terreno para exaltar Davi, né, que vai ser o modelo de rei. Faz todo sentido essa leitura. Fica essa reflexão, né? Sobre o peso das escolhas de um líder e como a história, ou pelo menos a forma como ela é contada aqui, conecta essas escolhas diretamente ao destino, não só dele, mas de todo o reino. É algo para a gente pensar sobre responsabilidade e legado.